Fala pessoal, hoje estamos aqui para mais uma pergunta do Pode Isto Céu. Eu estou aqui com a professora Bruna. Olá gente, tudo bom? Galera, assim, como de costume, eu sempre converso com os alunos, né, durante a monitoria, perguntando para eles assuntos qual assunto que vocês têm mais dificuldade, qual vocês acharam mais difícil, assuntos que talvez vocês acham muito pesados. No último episódio a gente falou sobre a contração muscular, né? Isso. E hoje a gente está aqui sobre o ciclo ovariano, né? Eles colocaram muito isso, assim, em pauta pra mim. Miguel, pergunta sobre o ciclo ovariano, porque realmente é uma coisa que tem várias demandas também pra gente poder saber e a professora vai explicar pra gente hoje. O ciclo ovariano, né, ou o ciclo reprodutor feminino é o grande problemas, né? Nem problemas, mas é um dos grandes pontos que causam dúvidas, né? Confusão, porque ele é bem complexo mesmo. Bastante. E aí a gente ainda emenda na explicação de como o gameta feminino ele se forma. Mas o que a gente pode combinar hoje é falar só sobre o ciclo reprodutor feminino, né? Seus componentes, etc. E aí depois, na próxima oportunidade, a gente emenda com a formação do gameta feminino, tá? Com certeza. A gente vai pincelar alguns pontos, mas a gente não vai focar em explicar isso. Vamos explicar o ciclo reprodutor feminino. Eu tô falando em ciclo reprodutor feminino, né? Porque geralmente a gente fala o ciclo ovariano ou o ciclo menstrual. Qual é a diferença entre ciclo reprodutivo feminino, ciclo ovariano e ciclo menstrual? Na verdade, o ciclo ovariano e o ciclo menstrual, ou uterino, também pode ser chamado dessa forma, eles fazem parte do ciclo reprodutor feminino. Então, o ciclo reprodutor feminino é o geral e dentro desse ciclo reprodutor feminino nós temos o ciclo ovariano e o ciclo menstrual. Para começar, só para esclarecer essa parte, porque a gente usa esses termos como sinônimos, mas na verdade não são, só para fazer uma explicação. E assim, como a senhora já explicou a diferença entre o ciclo ovariano, né, e o ciclo uterino, basicamente eles estão juntos do ciclo reprodutor feminino, mas tem a diferença. A gente quer, assim, que eles perguntaram mais sobre o ciclo ovariano em si, o que acontece no ciclo ovariano, desde o início, de quando a mulher já começa a sentir as coisas por causa dos hormônios, até quando ela realmente ovula de fato. Exato. Entendeu? Falando em ciclo ovariano, então o que acontece no ciclo ovariano? São alterações cíclicas que acontecem no ovário. E essas alterações cíclicas que acontecem no ovário, elas são controladas, né? O ovário não começa essas alterações do nada. Então, com a puberdade, duas glândulas presentes lá no meio da cabeça, lá no meio do encéfalo, começam a produzir certos hormônios. Certo? Então, na puberdade, o hipotálamo ele vai produzir um hormônio chamado GnRH. O que esse hormônio faz? O GnRH ele vai estimular outra glândula presente lá no encéfalo, lá no meio do encéfalo, chamada de adenipófise. A adenipófise, estimulada pelo GnRH, começa a produzir FSH e LH. Quem são eles? FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Então, com a puberdade, hipotálamo estimula a adenipófise a produzir FSH e LH. E é aí que tem o start do ciclo ovariano, as alterações cíclicas no ovário. Qual é a primeira alteração que acontece lá no ovário? Primeira alteração é que o FSH estimula o crescimento de folículos ovarianos. E aí vale um parênteses. Bom, o que é um folículo ovariano? Um folículo ovariano, ele imagina uma esfera, que lá no meio da esfera tem uma célula chamada oócito. O que é o oócito? É o pré-gameta feminino, vamos dizer assim. A gente combinou que a gente não vai explicar a fundo ovogênese, tá? Vamos falar assim, o oócito feminino é um pré-gameta feminino, tá? Ele vai dar origem lá no final, mas a gente não vai tocar nesse ponto. A gente pode fazer isso no próximo episódio. Revestindo a esfera, a gente tem células do próprio ovário que estão ali protegendo esse ócito. Então, como eu estava falando, o FSH vai estimular o crescimento desses folículos ovarianos. Bruna, quanto tem, né? São algumas centenas, né? Algumas centenas de milhares de folículos ovarianos. Todos crescem ao mesmo tempo? Não. Grupos de folículos ovarianos começam a crescer, tá? Dentro do ovário com o início
da puberdade. A gente diz que, em média, crescem de 4 a 5 folículos por ciclo. 4 a 5. Então, eles começam a crescer, começam a se desenvolver. Tudo sobre o estímulo do FSH. E aí, o que acontece em seguida? Esses folículos que estão crescendo, estão se desenvolvendo, começam a produzir lá no ovário feminino, eles começam a produzir um hormônio, na verdade um grupinho de hormônios chamados de estrógenos. E aí, outro parênteses, estrógenos a gente sempre fala no plural, porque não é um só, tem vários. Quem são eles? O beta-estradiol, a estrona e o estriol. Tem mais? Tem, mas esses são os 3 principais. Então, quando a gente fala em estrógenos, a gente sempre se policia em falar no plural, porque é mais de um normalmente. Qual é a maior quantidade? O beta-estradiol geralmente está em maior quantidade, o que a gente dosa, a gente precisa fazer um exame, aí a gente dosa esse aí, tá? Mas são vários. E geralmente assim, a gente quando tá na escola aprendendo sobre isso, a gente fala estrogênio, sempre bota ele como se fosse um singular, mas a gente vê que na verdade não é assim, né? Não é assim. O correto é falar estrógenos e sempre no plural, tá? Porque você tá englobando todos os hormônios produzidos, todos os estrógenos produzidos nessa primeira fase. Tudo bem, então os folículos estão crescendo, estão produzindo os estrógenos, isso sob o estímulo do FSH. Esse aumento dos estrógenos produzidos pelos folículos que estão crescendo irá estimular a produção de um outro hormônio que eu já falei, chamado de LH. Então, a adenipófise começa a produzir o LH, só que ela produz muito rápido. A gente chama que ela estimula uma produção bem rápida que dá um pico. E o que o LH vai fazer? O LH ele vai estimular a ovulação. O que é a ovulação? Daquele grupo de folículos ovarianos que estavam crescendo, um só termina o crescimento, que a gente chama de folículo dominante, ou folículo maduro, ou de Graafi. Então, daquele grupinho que estava crescendo, um só termina. Então, ele fica bem grande, ele fica maior e começa a acumular líquido dentro do folículo. E isso vai ser estimulado pelo LH. Então, esse folículo maduro, dominante, ele cresce, acumula líquido e ele faz uma saliência na parede do ovário. E aí o que acontece? Ele cresce, pressiona a parede do ovário e rompe. Tudo isso sob o estímulo do LH. E aí então o oócito, que é o pré-gameta que estava lá dentro, ele é liberado. Então, nesse exato momento, a gente está na metade do ciclo ovariano e esse processo que eu acabei de falar chama-se ovulação. Então, a ovulação é a liberação desse pré-gameta pelo ovário. Agora, o que acontece com esse pré-gameta? Esse pré-gameta, ele não fica perdido ali na cavidade. Esse pré-gameta, ele é captado pela tuba uterina. O que é a tuba uterina? Bom, para quem não sabe, a tuba uterina, não sei se vocês já viram, mas sabe aqueles gramofones? O gramofone é uma vitrola muito, muito antiga, tá? A gente vai colocar uma figura para o pessoal ouvir o que é um gramofone, o pessoal mais novo não conhece. E a tuba uterina é muito parecida com aquele cone, né, que libera o som. Como se fosse um negócio aberto, assim. Exato. Né? Várias perninhas, assim, na ponta Exatamente. do uterino. Ela com um tubo, a extremidade do tubo é dilatada e tem vários tentáculozinhos ali que captam o pré-gameta e o mantém dentro da tuba uterina aguardando a fecundação. Se houver fecundação, essa fecundação vai acontecer na tuba uterina. Entendi. E realmente, assim, é muito importante essa questão da gente pensar agora de uma maneira já que a gente está já no nível superior, que a gente vai entender melhor. Porque quando a gente é muito novo, quando a gente está aprendendo, às vezes até quando a gente chega na graduação, a gente acha realmente, é bobeira, mas a gente realmente pensa que o óvulo vai por dentro. Não, mas na verdade ele vai ele chega aí para a cavidade abdominal, dali ele é captado pelas fibras, né, da tuba uterina para poder seguir para dentro do útero. Exato. Né, a gente realmente não... São detalhes que se perde, mas se isso cai num concurso, se isso cai numa prova, a gente acaba errando de bobeira, né? É muito interessante isso, muito interessante mesmo. Exatamente. A gente fala, então ovulou. Mas vai pra onde? Exatamente. Poxa, vai ficar onde? Vai ficar ali perdido, ali no nada? Não. Ele tem um local todo especial para ficar guardado e sendo protegido pela tuba uterina. Isso é o mais importante. O oócito, né, esse pré-gameta fica lá protegido, aguardando se houver fecundação, ou seja, se um espermatozoide chegar até o pré-gameta,
ele vai fecundá-lo. Então, essa vai ser a fecundação. Acabou o ciclo ovariano? Ainda não. Estamos na metade, tá? Na metade. O que vai acontecer agora na última parte, né? No último bloco desse ciclo ovariano? Eu falei que tinha um folículo só que terminava o crescimento, que era o folículo dominante ou folículo maduro, e esse folículo ele liberou o pré-gameta que foi captado pela tuba. O que acontece com os restos desse folículo maduro que ficou lá no ovário? Os restos do folículo maduro que ficou no ovário, eles vão formar uma glândula endócrina temporária chamada corpo lúteo, que é muito importante para essa segunda metade do ciclo ovariano. O que o corpo lúteo ele faz? Ele vai começar a produzir grandes quantidades de progesterona e estrógenos. Por que isso é importante nessa segunda metade do ciclo ovariano? Porque alta de progesterona e estrógenos inibe a produção do GNRH pelo hipotálamo e de FSH e LH. Bom, se não tem GNRH, não vai ter produção de FSH e LH. E não tendo FSH e LH, o que não vai acontecer? Não vão crescer novos folículos, isso. Não vai produzir mais, né? Exatamente, não vão crescer mais novos folículos e não ocorrerá uma nova ovulação. E faz todo sentido se a gente pensar. Por quê? Porque tem um pré-gameta aguardando lá na tuba uterina para ser fecundado ou não. Então vamos aguardar para ver se ele vai ser fecundado. Precisa você pegar e botar mais de um, mais dois, de ficar desperdiçando, né? Uma coisa de cada vez, né? Exatamente. E aí a gente precisa falar um pouquinho, né, a gente está falando de ciclo ovariano principalmente, mas vamos dar uma pincelada sobre o ciclo menstrual, que a gente no final pode até fechar com ele. E o útero, né, responde a essa produção de progesterona e estrógeno. O que o útero vai fazer? O útero também está se preparando para essa gravidez, essa possível gravidez. Então, essa alta de progesterona, alta de estrógeno, vai estimular o útero a manter o seu endométrio, que é a primeira camada que vai receber o embrião, bem espessa e cheia de glicogênio. Para quê? Esse glicogênio vai nutrir o embrião se ele for lá para o útero e crescer no útero, até a formação da placenta. Então, estamos lá, corpo lúteo, produzindo progesterona e estrógeno. E aí, o que acontece? Nós temos duas situações, Miguel. Situação 1, não houve gravidez, que acontece na maioria dos ciclos ovarianos. Então, não teve a gravidez, o corpo lúteo, após 14 dias em média, ele degenera, tá? Ele desaparece e é substituído ali no ovário por uma cicatriz, tá? É só isso. Não tendo corpo lúteo, o que não vai ter? Progesterona e estrógenos. Então, não tem produção de progesterona e estrógenos. E o que vai acontecer? O hipotálamo. O hipotálamo vai estimular de novo, né? Vai ter a produção Exatamente. de GNRH, LH, nova produção de outros de folículos ovarianos, e aí vai de novo. Exatamente. E vai começar tudo. Por isso que é um ciclo. Começa tudo de novo, como você disse. Hipotálamo volta a produzir GNRH, que vai voltar a estimular a produção de FSH primeiro, depois de LH, e aí lá no ovário começa tudo de novo. Voltamos por início. Começam a crescer novos folículos ovarianos, aumenta gradativamente a produção de estrógenos e por assim vai. Foi. Tudo de novo. E tudo de novo. E mais um ciclo. Exatamente, mas é assim, tem que manter, né? Porque a gente tá aqui... biologia. Exatamente, biologicamente, querendo ou não, estamos aqui para reproduzir, né? Exatamente. Mas isso é uma escolha que não. Mas fisiologicamente isso acontece, não adianta. Exatamente. Muito bem colocado, Miguel. A natureza falou, ó, o seu objetivo aqui, ó, é reproduzir. O que você vai fazer, assim... eu te preparei pra isso. Isso aí. O que você vai fazer com isso, depois é contigo. Entendeu? Agora que a gente já... Acho que o pessoal já conseguiu entender, né, o ciclo ovariano, não viu que não é esse bicho de 7 Não é não.
Se vocês tiverem dificuldade, volta, assiste de novo, porque assim, gente, não tá um bicho das cabeças mesmo não. Ela resumiu o máximo que ela poderia e de uma forma assim, bem natural, bem light mesmo. Exato. Entendeu? Foi bem, não foi nada muito maçante, não. Aí vocês, qualquer coisa, vocês vão voltar, assistir de novo, vai ser tranquilo. Exato. Vamos fazer uma pincelada, que eu acho importante, Sim. do ciclo menstrual, tá? Sim. Eu falei um pouquinho, mas só para fechar ele, né? O ciclo menstrual, né? O que acontece no útero é uma resposta do ovário. Então, quando o ovário está produzindo grandes quantidades de estrógenos, o que o útero está fazendo? Ele está estimulando o crescimento da camada que vai receber o embrião, se houver exatamente um endométrio. O endométrio é aquela primeira camada, está aumentando em espessura para receber esse embrião, se houver a gravidez. E quando o ovário estiver produzindo grandes quantidades de progesterona e estrógenos, como a gente já disse, falando mais uma vez, alta de progesterona estimula o acúmulo de glicogênio no endométrio, que, se houver a gravidez, vai... Nutrir o embrião, né? Exato. E também tem alta de estrógeno para manter a espessura daquele endométrio. Por quê? O único órgão, né, correto, preparado anatomicamente, fisiologicamente para o desenvolvimento, o crescimento de um embrião, depois do feto, depois do bebê, é o útero. Então, o que o embrião faz? Se houve a gravidez, ou seja, um espermatozoide fecundou o ócito, o embrião se forma e ele sai da tuba uterina e vai, né, ele é empurrado literalmente pela tuba uterina em direção ao útero. E lá ele se implanta. Poxa, Bruno, o que é implantar? É literalmente as células do embrião cavam um espacinho dentro do endométrio daquela primeira camada. Por isso que ela tem que estar super espessa, para ter espaço para o embrião entrar e ficar lá dentro quietinho. E quando ele vai cavando o espacinho dele, ele vai arrebentando as glândulas e vai liberando glicogênio que vai nutri-lo. Então, basicamente, o ciclo menstrual, também chamado de uterino, para a gente entender é bem fácil. É só lembrar quais hormônios estão sendo produzidos lá pelo ovário. E a última etapa desse ciclo menstrual é a própria menstruação, que é um ponto importante a gente explicar o que é essa menstruação. Que é quando não houver a gravidez, né, vai chegar. Né? Exatamente. Não houve a gravidez, você não tem mais a produção de progesterona e estrógenos, e aí, então aquela camada do endométrio que estava super espessa, ela se solta, literalmente, tá? Então você tem ali um processo inflamatório, aonde aquela camada do endométrio vai arrebentar, ela vai se soltar. As células morrem por apoptose e se desprendem. Então o que é a menstruação? É a liberação de sangue, porque está perdendo tecido, então os vasos sanguíneos que estão dentro do endométrio liberam sangue por um tempo. Você tem a liberação do próprio endométrio que está morrendo, que está sendo liberado, então ele vai ser liberado. E você também pode ter a liberação de coágulo. E eu acho isso importante, assim, de saúde pública, a gente explicar, poxa, o que é essa menstruação? Então, o que tem na menstruação? Sangue, coágulo e restos de tecido endometrial, que é normal, natural, a mulher liberar durante a menstruação. Alguns fluxos de algumas mulheres são mais intensos, outros não são tão intensos, algumas têm muita cólica, outras não, porque lembra, é um processo inflamatório e uma das etapas do processo inflamatório é a dor. De toda a resposta inflamatória, tá? É natural, mas algumas mulheres têm um pouco mais, um pouco menos, natural da biologia individual de cada mulher. E por onde, eu acho importante a gente falar por onde esse sangue endométrio é liberado, é pela vagina, tá? Então, pelo canal vaginal, pela vagina, literalmente, essa menstruação é liberada. Então, passa pelo colo uterino e sai pela vagina. Como eu falei, eu acho importante a gente pontuar certos detalhes, porque eu já vi em aula alguns alunos, meninos e meninas, alunos e alunas, né, assim, curiosos, assim, não entendendo, então é por isso, né, Bruno? Então é por aquilo. Não, eu acho normal ter essa curiosidade mesmo, até porque ninguém nasce sabendo, né, a gente sempre precisa estar colocando mesmo. O que acontece é normal, né, surgir certas dúvidas.
E às vezes, assim, os professores no ensino médio ou... Falam muito superficial. Eles falam de forma superficial. Exatamente. Eu acho que é legal a gente explicar certos pontos. A professora Sara estava comentando sobre o corpo lúteo. Quando não houver a gravidez, ele vai se degenerar e vai formar uma cicatriz. E se houver gravidez, o que ele vai fazer? Ele vai continuar produzindo os hormônios? Não vai? Vai virar outra estrutura? Vai se transformar? O que acontece? Então, se houver a gravidez, o corpo lúteo, ele não degenera, ele não desaparece, não vira cicatriz. Na verdade, o corpo lúteo até cresce em tamanho, ele se desenvolve e mantém a sua produção de progesterona e estrógenos até a formação da placenta. Com a formação da placenta, esse corpo lúteo aí então ele vai desaparecer porque vai ser a placenta que vai continuar a produção desses hormônios. E é interessante a gente pensar por que esse corpo lúteo não degenera. Porque se houver a gravidez, o endométrio que está lá, que está no útero, ele não pode descamar. Se descamar, a gente vai ter um aborto, né? O embrião estava lá se implantando ou implantou já no útero, e se esse endométrio descamar, a gente vai ter a perda dessa gravidez. Então, como a gente quer ter a gravidez, isso não pode acontecer. Então, o corpo lúteo não degenera, mantém alta de progesterona e estrógenos, isso vai manter um endométrio bem espesso, produzindo glicogênio, acumulando glicogênio para nutrir o embrião que já está lá. E aí, novamente, com a formação da placenta, aí o corpo lúteo pode degenerar. E aí um detalhe interessante é, quem é que estimula, que hormônio estimula o corpo lúteo a não degenerar? Quem dá a informação para ele assim, olha, não morre, continua aí, continua produzindo progesterona e estrógenos que tem um embrião lá no útero crescendo. São células do próprio embrião. Gente... As células, algumas células do embrião que estão lá abrindo espacinho no endométrio, são essas células que simultaneamente elas estão ali abrindo espaço no endométrio e produzem um outro hormônio chamado beta-HCG. O beta-HCG, ele vai estimular o corpo lúteo a não degenerar. Então ele vai inibir melhor, né, a degeneração do corpo lúteo. E essas células que estão ali fazendo abrindo esse espaço no endométrio, né, produzindo beta-HCG, tem um nome complicado e comprido, eu vou falar. Essas células a gente chama de sincício trofoblasto. Meu Deus. Aí, galera, vocês estão vendo como é que é a situação? Então, já uma palhinha para a embriologia humana, mas essas células chamam-se sincício trofoblasto. São eles que produzem o beta-HCG. Não, mas tranquilo. Professora, eu só queria fazer uma pergunta. Sim. Esse beta-HCG que a gente faz o exame pra saber se está grávida? Exatamente. Porque a gente fala muito, vou fazer o beta o quê? Beta-HCG é esse mesmo hormônio produzido por essas células? Perfeito, Miguel. É ele mesmo. O beta-HCG é o hormônio que a gente dosa no exame de sangue para saber se está grávida ou não. Então, se uma mulher, ela pode estar grávida, ela acha que está grávida, o que deve ser feito? Primeiro, procurar um médico e ele vai passar 2 exames. O primeiro exame é um exame de sangue e vai dosar o beta-HCG. A partir de um certo nível beta-HCG, você tem certeza que a mulher está grávida. Mas além disso, o outro exame que o médico precisa passar é um ultrassom pélvico. Por quê? Esse ultrassom vai mostrar que tem um embrião implantado lá no endométrio uterino. E além disso, esse último exame, o ultrassom, é muito importante porque o embrião, ele é programado a resolver o problema dele. Ele vai aderir e vai começar a crescer aonde for. O local correto no útero, mas pode acontecer desse embrião exatamente ficar parado dentro da tuba e começar a crescer lá. Eu falo que o embrião, ele não quer nem saber aonde ele tá. Ele só vai
realizar sua programação. Eu vou crescer, vou me desenvolver. Só que a tuba uterina não está preparada para permitir o crescimento de um embrião depois do feto e depois do bebê. Só o útero. Então, se esse embrião ficou ali, se no ultrassom a gente detecta que esse embrião está crescendo na tuba uterina, infelizmente essa gravidez não vai para frente, né? Ela não pode continuar, infelizmente. Por quê? Porque o embrião ele vai crescer, vai romper, hemorragia. Exatamente, rompe a tuba uterina e vai causar uma hemorragia, como você disse, intensa e vai matar. Se essa mulher não for socorrida a tempo, pode vir a óbito. Ela pode vir a óbito, tanto ela quanto o feto. O feto, acho que provavelmente a gente já sabe que vai ocorrer, né? Exato. Porque você de qualquer forma vai precisar procurar ajuda. A gravidez não iria pra frente, só que a questão é mesmo salvar a mãe, né? Exatamente. Pelo menos se salva, né? Podemos salvar a mãe, né? Mas a gente já aconteceu um relato de caso, tá? Eu tô lembrando aqui de uma mulher britânica, passou com algumas dores abdominais e tal, foi ao médico e tinha um inchaço abdominal também. Foi ao médico e descobriram que ela tinha uma gravidez fora do útero, né, ectópico. Só que o embrião, ele estava crescendo ali no espaço na cavidade peritoneal. Pode acontecer, ao invés do embrião ser empurrado para dentro do útero, ele sai da tuba e pode prender ali na parede externa do ovário, no ligamento, entre o ovário e o útero, pode grudar em alça intestinal, mas ele estava num espaço ali no tecido ali do peritônio. Caramba, que perigo. Exato. Os médicos optaram, claro, né, com consentimento da mãe, né, da mulher, de manter a gravidez. Não foi algo fácil, não foi algo tranquilo, mas neste caso eles conseguiram manter a gravidez até um certo ponto de realizar uma cirurgia, tirar o bebê, né, e salvaram tanto o bebê quanto a mãe. Mas isso é um caso raríssimo. Raríssimo. É muito perigoso, né? É muito perigoso. Então, mais uma vez eu repito, se você mulher, né, você acha que você está grávida, faça o beta-HCG e faça o ultrassom. Cheque aonde houve a implantação, aonde está crescendo o seu embrião, porque isso é muito importante. É muito perigoso, gente. Tem que abrir o olho, entendeu? Pra fazer os exames tudo direitinho, fazer acompanhamento para saber aonde está. Exatamente. Só que tem aqueles exames de farmácia. O que eles detectam? A alta de progesterona. Então, a progesterona, como eu falei, se houve a gravidez, o corpo lúteo ele vai crescer e vai produzir ainda mais progesterona. Então, naquele exame de urina, onde a mulher faz xixi num local específico do exame, né? Você faz num potinho, né, de coleta, né? E depois mergulha o exame. Esse exame, ele indica, né, essa alta de progesterona característica da gravidez. Só que esse exame, ele pode dar muitos falsos positivos e negativos. Então, eu sempre falo que fez o exame de farmácia, deu positivo ou deu negativo, não importa, vá ao médico. Você precisa dosar o beta-HCG, você precisa fazer o ultrassom pélvico. Aí você tem certeza se você está grávida ou se você não está grávida. É isso. Sim, eu ia até perguntar para a senhora também sobre esse teste de farmácia, quando os níveis de progesterona ele dá elevado, não necessariamente por causa de uma gravidez, mas talvez por causa de uma patologia. Sim. Existem patologias que podem levar ao aumento dessa progesterona e tá dando um falso positivo? Sim, tem algumas patologias, né, principalmente no ovário, que podem dar esse aumento de progesterona e dar um falso positivo, por exemplo, tá? Agora não me ocorrem os nomes, mas sim, algumas alterações no ovário ali, você pode ter, sim, essa produção exagerada de progesterona e aí, então, você vai ter um falso positivo, sim. Ah, sim, perfeito. Bom colocar isso, porque as pessoas realmente acham que, fazer de farmácia, meu Deus, acabou, ou não, mas... Gente, se tá sentindo algum outro, realmente tem que ir no médico para poder fazer a dosagem. Exatamente, né? Exatamente. Professora,
umas curiosidades, assim, que eu queria colocar, trazer pra senhora, né? Pra gente poder... Porque tem muitas pessoas que realmente têm essa curiosidade, não tem uma pessoa realmente sente confiança que responda, ou às vezes acaba até esquecendo pela rotina, né? Que a pessoa tenha... Não lembra de pesquisar ou de procurar sobre, então eu vou trazer aqui pra senhora. A questão da pílula do dia seguinte. Perfeito. Tô com meu parceiro, tive alguma relação sexual, desprotegido, vou usar a pílula do dia seguinte. Ela protege completamente contra a gravidez, contra as DSTs, porque sim. tem algumas pessoas, e tá tudo bem, mas a gente precisa trazer essas informações, Claro. precisa, né, trazer orientações a essas pessoas. Tem gente que realmente acaba achando que tem alguma coisa a ver com as DSTs, mas eu queria que a senhora respondesse isso melhor. Claro. Não, excelente pergunta, Miguel. Acho bom de abordar esse assunto dentro desse episódio. O que é a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é um conjunto de comprimidos que a mulher toma para evitar a gravidez. Pelo Ministério da Saúde, ele não recomenda essa pílula como método contraceptivo. Por quê? Como é que ela funciona? Essa pílula, ela tem altíssimos níveis de progesterona e estrógeno. Altíssimos, muito altos, muito mais que um anticoncepcional regular, uma cartela regular. E aí a mulher toma 2 ou 3 doses. Sim. E aí a concentração de progesterona e estrógeno fica super alta no organismo da mulher. E aí depois ela para de tomar. O que o organismo dela entende? Alta de progesterona e estrógeno tem corpo lúteo no ovário. Então, hipófise e hipotálamo vão produzir hormônios. E o que o útero está entendendo? Tá tendo alta de progesterona e estrógeno, vou ficar aqui com meu endométrio expressado. Quando cai vertiginosamente a concentração de progesterona e estrógenos, o que acontece? O útero entende, caiu progesterona e estrógeno, vou descamar. Então, se houve a fecundação e o tempo, mais ou menos, em média, pro zigoto, depois embrião, chegar ao útero, são 48 horas, 24 horas. Então, é o tempo suficiente para ele chegar e começar a implantar. E aí, o útero descama. E aí, então, se houve a gravidez, se tinha algum embrião tentando implantar no útero, ele será liberado junto à menstruação. É assim que ela funciona. Primeiro, por que ela não deve ser usada como método contraceptivo? Porque, como eu disse, é uma quantidade absurda de progesterona e estrógenos. Uma carga hormonal muito grande. Uma carga hormonal muito grande. Imagina como é que o corpo da pessoa vai reagir também, né? Exato. Você falou muito bem, Miguel. Como é que o corpo da pessoa reage? Você pode causar alterações graves no hipotálamo e na hipófise. Especificamente a adenohipófise. Olha aí, que é uma glândula que é importante para basicamente tudo, né? Exato. Círculo circadiano. Exato. Para uma relação relaxamento-fuga, tudo isso. Exatamente. A adenohipófise a gente chama de glândula mãe. Ela controla todas as outras, não só o ovário, não. Então, você vai causar uma lesão provável nessa glândula, né? Que não é necessário. E você falou sobre as DSTs. Essa pílula não é considerada um método contra, né, para prevenir DSTs. Então, por quê? Se você teve relações sem camisinha, né, você teve o contato, né, de fluidos com as mucosas, tanto masculina e feminina. Então, você pode ter tido a contaminação com HIV, HPV e sífilis e várias outras DSTs relacionadas. Eu estou listando aqui as 3 principais problemas. Né? Exato, tem muitas outras. Então, eu posso ter relações sexuais sem camisinha, depois eu tomo essa pílula, tá tudo bem. Não, você pode ser infectado com alguma desses patógenos e ter uma DST. Então, você pode ter uma DST. Então, é muito importante colocar a diferença, né, em que situações. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma relação heterossexual, um homem e mulher, o homem, né, ou a mulher
usaram camisinha, mais como o homem, né? A camisinha masculina do que a feminina, né? Mas existem os dois. Houve o uso do preservativo, mas ele, por algum motivo, ele arrebentou. Então, nesse caso, a gente pode pensar, né? O casal pode pensar em usar pelo dia seguinte. Não como uma coisa normal, corriqueira, que eu posso usar em qualquer relação sexual todas as vezes. E isso foi uma situação assim que raro de acontecer, ou seja, o uso dela é muito de vez em quando, né? Até porque não é só pela questão que a gente fala de eficácia, a gente fala sobre questões fisiológicas, alterações, lesões. Cara, a adenopófise é uma glândula muito séria. Exatamente. Entendeu? Muito séria. Dependendo da lesão que você faça, dependendo do qual função ela não consiga exercer, a pessoa pode ir a óbito mesmo. Eu acho que ir a óbito é uma coisa muito drástica, mas assim, você pode ter hiper ou hipotireoidismo, super normal. Várias pessoas, a gente não tem nenhum endocrinologista aqui, mas se você entrevistar qualquer um e falar assim, olha, a grande parte dos pacientes que têm problemas em tireoide usaram medicamentos que alteraram a sua adenopófise a tal ponto que, né, você fez a lesão, né? Fez uma lesão ali, baixa produção de certos hormônios. Eu já tiro por aí, assim, pode virar óbito? Pode, mas assim, em casos muito extremos, mas eu penso logo hipo ou hipertireoidismo. Que são situações que interferem muito no cotidiano da pessoa, né? Várias sensações que a pessoa tem. Exatamente. Tem várias ganho coisas. de peso, humor, perda de peso em algumas termorregulação e por aí vai. Por quê? T3, T4 produzidos pela tireoide são hormônios que controlam o metabolismo. Então imagina você ter uma produção irregular desses hormônios. Uma desregulação metabólica bem drástica. Exato. Né? E aí eu vou dar uma palhinha rápida sobre o anticoncepcional, que não é a pílula do dia seguinte. É diferente, né? É diferente. O anticoncepcional é um medicamento uma coisa regular, né? Exato, regular, que você só deve tomar sob prescrição médica. Por favor, minha colega toma essa cartela, eu vou tomar também. Não, vá ao médico e ele vai prescrever o melhor tipo de anticoncepcional para o seu caso, tá? Vamos colocar isso, né? Isso é muito importante. Mas vamos imaginar um anticoncepcional oral. Os mais modernos hoje, eles usam... Você tem no comprimido níveis, né, uma concentração de progesterona e estrógenos. Então, você começa a consumi-la, tomá-lo, né? No primeiro dia da sua menstruação, geralmente. Então, você começa a tomar progesterona e estrógeno e você vai aumentando gradativamente, né, aos pouquinhos, esses níveis de progesterona e estrógeno. Não é aquela pancada da pílula do dia seguinte, exato. Então, o que o seu hipotálamo e hipófise vão entender? Tem alta de progesterona e estrógeno, eu não preciso produzir GnRH, nem FSH, nem LH. Então, se não tem FSH nem LH, folículos ovarianos não crescem e não tem LH, não tem ovulação. Então, se não houve a ovulação, a mulher vai ter relações sexuais, mas ela não vai ficar grávida, porque não tem o pré-gameta lá, o gameta esperando, o pré-gameta esperando na tuba uterina para ser fecundado. Aí sim, o anticoncepcional, neste caso, é um método contraceptivo que pode ser prescrito para diferentes tipos de pacientes, se for necessário. Os injetáveis, os anticoncepcionais injetáveis, ele dá essa pancada hormonal porque ele é injetável, ou seja, você não precisa ficar tomando sempre, ou não é a mesma coisa, a liberação hormonal é mais devagar? Como é que funciona o injetável, em linhas gerais? O injetável, você coloca um implantezinho subcutâneo sobre a pele. O que se injeta ali? Não é o hormônio que está sendo injetado. Você aplica, a palavra mais correta é essa, uma cápsulazinha que tem dentro da cápsula os hormônios. E eles vão sendo liberados pouquinhos. E é bem interessante para quem tem problemas, né, de enjoo, passa mal quando faz o uso do oral. Às vezes até esquece de tomar também. Ou esquece de tomar.
coloca o injetável, que é esse implante que vai liberando aos pouquinhos, ele dura por volta de 3 meses. Então, a cada 3 meses precisa retornar ao médico para refazer essa aplicação. Então, você não injeta o hormônio, senão, como você falou, será uma pancada de hormônio. Não, você implanta uma cápsulazinha que vai liberando aos pouquinhos os hormônios, e aí tem o mesmo mecanismo de ação. Alta-progesterona, estrógeno, pá, é exatamente a mesma coisa. A liberação é contínua e devagar, então ele vai entender, né? Exato, exatamente, ele vai entender. O organismo sempre entende o que está acontecendo ali, ele vai se adaptar ao que está acontecendo, é isso. Eu já vi relatos de pessoas que quando estão nessa fase, né, da ovulação, sente como se fosse alguma coisa se mexendo dentro da barriga, geralmente do lado direito ou do lado esquerdo, como se fosse até falando de uma forma assim mais, né, mais simples, como se fosse uma cócegas, né? E eu já pesquisei sobre isso, já ouvi falar que tem a ver com a ovulação. Isso é uma realidade ou isso é mentira? É alguma patologia? Tem risco de ser uma patologia? Isso é verdade? Não tem risco de ser patologia, não. Isso é normal. Algumas mulheres têm uma sensibilidade e elas sentem literalmente o momento da ovulação, que é uma dorzinha. Porque lembra, o que é a ovulação? O folículo maduro, dominante, ele cresce, pressiona a parede do ovário e rompe a parede no ovário num pontinho para liberar o pré-gameta. Então, algumas mulheres sentem essa dor, tem essa sensação, então é natural, isso não é patológico, não é toda mulher que sente, mas algumas podem sentir e é completamente natural. Ah, sim, é bem colocado, porque as pessoas às vezes até se assustam, né, não sabe, aí vira e mexe 1 ou 2 vezes no mês assim, sente isso e acha que, nossa, tô doente, tem alguma coisa. Não, gente, tá vendo? É uma coisa natural mesmo da ovulação. Ou pensam que já é a cólica menstrual. Tô com uma cólica aqui desse lado. Exatamente. E vou ficar menstruada, mas não fica. Aí pode ser, né? Não tô afirmando, mas pode ser a dorzinha que a mulher pode sentir no momento da ovulação. Ou nos momentos da ovulação, que ela dura ali um tempinho para acontecer, né? Mas é essa dorzinha. Normal, pode acontecer. Então perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Não, assim, eu já vi muitos relatos de pessoas que sentem uma dor intensa, uma cólica menstrual, que falam que era menstrual, né? Não sei se é por essa situação, mas cólicas abdominais muito intensas. Já ouvi falar até de diarreia e quando vai ao médico descobre que está com a endometriose. A senhora pode trazer isso pra gente, professora? O que é, o que causa, se tem risco? Então, claro, com certeza. Bom, a endometriose, o que é essa doença? É o crescimento do tecido endometrial, ou seja, do endométrio uterino fora do útero. Então, o endométrio, que deveria estar só crescer dentro do útero, ele cresce fora dele. Como a mulher pode ter endometriose? Essa mulher, o que acredita-se que acontece é que por algum motivo, ao invés de o endométrio ser liberado, né, sair pela vagina no momento da menstruação, no período menstrual, ele é absorvido, passa pela tuba uterina e chega até o peritônio. E ali, esses resquícios de endométrio começam a crescer. Começam a crescer aonde, Bruna? Parede externa de intestino, parede peritoneal, pode crescer, em casos extremos, ela pode crescer na parede externa de todos os órgãos digestórios. Em vários locais mesmo. Já ouvi relatos de até o intestino estar colado no pulmão da pessoa, no ápice do pulmão por causa disso. Exatamente. Pode acontecer tudo isso, isso não é exagero, mas são casos extremos. Então, endometriose, crescimento do endométrio fora do útero, e isso acontece que, por algum motivo que a gente não sabe 100% ainda como, aspira o endométrio que sairia no momento menstrual, cai no peritônio e ali contamina aquela região. E qual é o grande problema da endometriose? É que esse endométrio que está crescendo fora do útero, ele não sabe que está fora do útero. Ele vai responder à produção de hormônios do ovário. Então, quando o ovário estiver produzindo estrógenos, ele vai começar a crescer.
Caramba, que loucura. Mesmo assim, mas é porque tá na circulação sanguínea, né? Como a gente falou antes, biologia. O tecido vai responder de acordo com a função com dele. A função dele. Né? O endométrio tá lá, era para estar dentro do útero se fortificando para receber o embrião, ele tá fora, ele vai responder. Exato. O hormônio tem o efeito sistêmico, né? Exatamente. Ele não vai direto pro ovário, ele não vai direto pro útero. Né? Circulação sistêmica. Então ele começa a crescer e descama. Então solta, libera mais e cresce mais e cresce mais e assim vai. E aí, como eu falei, pode contaminar todo o peritônio e os órgãos e todos os órgãos digestórios passa. Eu não sei como, mas como você falou, a alça intestinal que estava abaixo do diafragma, ela sobe e cola lá em cima. Não sei como isso acontece, mas pode acontecer sim. Antes que todas as mulheres fiquem desesperadas, a endometriose ela pode acontecer principalmente em mulheres que têm cólicas abdominais muito intensas. Se você, mulher, tem cólicas abdominais muito intensas, procure um ginecologista e faça inicialmente um ultrassom, em casos mais extremos, uma tomografia para checar se já tem endometriose ou não. E para mulheres que têm fluxos menstruais muito intensos, que aumenta o seu risco de ter endometriose, você pode fazer um controle desse fluxo por medicação, né? Tomando anticoncepcionais. Bruna, você pode falar assim, mas eu, por N motivos, eu não vou ter relações sexuais, mas você pode tomar um anticoncepcional como um medicamento para controlar, para você não desenvolver endometriose no futuro. É para poder checar, não custa nada, entendeu? Você, se tem uma unidade de saúde, se você tem condições, se você tem um plano de saúde, se você não tem, mas se você tem acesso à rede de saúde... Temos o SUS. Temos o SUS, exatamente. Exato, é universal, integral, e é isso, entendeu? É muito importante, não deixem para quando realmente tiver com muita dor, porque talvez possa ser tarde. E, novamente, endometriose não é frescura. Não é palhaçada, é uma coisa séria. Mulheres que têm fluxos menstruais muito intensos e cólicas abdominais muito intensas, isso não é, primeiro, não é frescura, né? E 2, pode ser uma doença, você pode já ter endometriose e não saber, então procure uma unidade de saúde, como o Miguel acabou de falar, por favor. Gente, como a professora Bruna trouxe aqui pra gente, tudo relacionado basicamente ao ciclo feminino, deu mais ênfase na parte do ciclo ovariano, mas ela também não deixou de falar do ciclo menstrual, né? Então, e assim, de uma forma bem leve, de uma forma bem tranquila, sem ser tão conteúdo, sem ser tão pesada. Então, é isso, tá? As curiosidades também, além de ser pessoais minhas também, mas porque eu vejo muito eles conversando isso na monitoria também, dúvidas que surgem mesmo na nossa cabeça. Ela mais uma vez conseguiu trazer pra gente aqui, clarear tudo isso que a gente tava fomentando uma dúvida, uma curiosidade, ela conseguiu trazer isso pra gente. Então é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que são no Instagram, @podistocel, e no Facebook também. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast, dando as 5 estrelas em todos os agregadores. E enviem pra gente assuntos que vocês querem que a gente comente aqui no podcast, tá? Podem colocar na caixinha de comentários. Isso aí, não deixem para depois, sempre tragam as dúvidas de vocês, porque às vezes uma dúvida sua pode ser de outra pessoa, é uma coisa que a gente, assim, bem aluno mesmo, né, a gente sempre traz, né, temos uma professora aqui na nossa frente, ela sempre fala isso, e é uma coisa que eu aprendi também, que é uma realidade. Às vezes a dúvida de um colega pode ser a sua, e a sua pode ser de um colega de outras milhares de pessoas. Exatamente. Tá? É isso, gente, até o próximo episódio, tá? Muito obrigado. Tchau, pessoal!